Olá, este é o Dascalos Podcast. Nós estamos aqui com mais um episódio, né, patrocinado, promovido pelo curso Dascalos, isso mesmo. E nós, o curso Dascalos, estamos apresentando aqui para você, nessa forma de podcast, mais uma fonte de conteúdo para você que está se preparando para o Enem, para os principais vestibulares do nosso Brasil. E hoje, mais uma vez atendendo a pedidos, nós vamos dar continuidade ao podcast 03, que teve uma repercussão muito bacana. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto, aquela temática que nós tratamos sobre relações de poder e território, né? Nós vamos tratar disso, mas com um viés um pouco diferenciado. E para isso eu convidei ninguém, nada mais, nada menos, com alto garbo e elegância, conhecido como o feiticeiro do relevo, nosso querido professor Saulo. Seja muito bem-vindo, professor Saulo! Beleza, Samu. Salve, salve, ouvintes aí, terráqueos. Agora, Hoje promete, hoje promete. Relevo, Samu. Pela resenha que nós tivemos aqui hoje promete. O Samu, feiticeiro do relevo. Galera, imagine aí, você tá conseguindo imaginar Você que fez é um o pesquisa... feiticeiro do relevo? Eu tenho que aprender que a gente não pode falar atravessado no podcast porque a galera não confunde, tá? Me desculpe por já estar te cortando. Desculpado. Você me fez pesquisar, Saulo, sobre K-pop, cara. Esse episódio promete. Cara, eu fiz pesquisar nada. Eu tenho playlist, cara. Playlist K-pop. Agora ele vem falar isso. Então vamos lá. Antes da gente dar entrada aqui na nossa temática propriamente dita, vou convidar você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, mete aquela solada, aquela dedada bonita no like. Aperte o sininho para chegar a novidade diária aí no seu smartphone. Ok? E outra, se você não conhece o nosso site, vai lá, acessa, por favor, cursodascalos.com.br. Lá você vai conhecer o nosso curso preparatório para o Enem totalmente digital, 100% online. E nós estamos lá com uma promoção de lançamento, né? Você pode pagar, você pode parcelar em 12 vezes, também tem o preço à vista, mas nós estamos trazendo aqui essa facilidade para você pagar em um ano o curso preparatório para o Enem. Lembrando que nós, o Dascalos, temos a melhor estratégia para a sua aprovação. Não deu tempo de pegar o nosso endereço? É só você ir aqui na descrição do nosso vídeo que vai aparecer lá para você o nosso site e também as nossas outras mídias sociais. Ok? Saulinho, tava dando uma olhada na repercussão do nosso episódio sobre poder, sobre território. Como é que fala? Territorialidade? Territorialidade, isso letrou muito bem. Isso Quando mesmo. for assim, Samuel, eu aprendi. Você tem que falar assim: peço licença fonética. Quando você viu, ouvinte, quando você não consegue falar uma palavra e precisa falar, não sabe como soletra, soletra de qualquer jeito, mas assim, licença fonética, entendeu? Fica tranquilo. Então, diante dessa palavra aí, né, a gente teve bastante repercussão e teve um aluno, né, um inscrito, inclusive, lá no curso Dascalos, lá na nossa plataforma, que ele pediu para a gente explicar ou comentar sobre soft power e hard power. Saulinho, essa aí é a tua área. Opa. Você vai, inclusive, me ensinar melhor sobre isso hoje. Capaz, gente. A gente é um eterno aprendiz, né? Então a gente tá ouvindo aí, você que tá ouvindo, tá aprendendo, a gente tá também falando, tá aprendendo, a gente escuta. Eu gosto muito mais de ouvir do que falar, viu, Samu? Confesso para você. Eu também eu tenho uma aprendizagem bastante auditiva. É auditiva, né? Então você que tá ouvindo aí, tem muita coisa boa para vir. Só traque boa, viu? E é bacana você, por exemplo, você consegue tá fazendo uma outra coisa. Essa geração consegue muito isso, né? Capaz, por exemplo, muita tá ali coisa. lavando a louça, tá arrumando a casa, ouvindo um podcast e tal, né? Malhando, né? Isso mesmo, né? Dirigindo tudo. Na estrada, dá para colocar ali no rádio, né? Okay. É muito legal. Samu, vamos lá, né? Quando a gente ouve essa expressão soft power e hard power, que é isso, galera? Isso tem tudo a ver com influência. É um tema da geopolítica também, geopolítica na veia, tá? Tá muito mais presente do que nós imaginamos. Você aí que está ouvindo, fala, o que é isso, cara? Tá presente aí, na sua playlist, né? Então, o soft power nada mais é do que influenciar de forma leve, né? De forma talvez ideológica, né? Ideológica, que você goste dos costumes, das culturas, da sonoridade, do visual de uma outra cultura, sem usar a força. E eu vou direto ao ponto, né? Os Estados Unidos fez isso muito bem com a indústria hollywoodiana, fez muito bem com o Walt Disney. Então a cultura é um agente do soft power. Um agente enorme, um agente enorme. A indústria cultural. A indústria cultural, ela é um agente de expansão, de influência, de poder territorial. Ponto. Por quê? É através da indústria cultural que você vai vender, que você vai criar o gosto do consumismo.
Então, a cultura nada mais é do que influenciar pessoas de uma certa forma a gostar daquela outra que está sendo apresentada. E nisso a gente pode pensar, por exemplo, na indústria dos quadrinhos ali, que depois a Marvel absorve um pouco, né? O Capitão América, né? Inclusive, né? Totalmente. Então, os Estados Unidos usou isso muito bem, né, ali no começo do século XX, meados do século XX, usou isso enorme, né, fez isso muito bem. O Japão fez isso também, né? Quem nunca viu, né, na nossa geração, o Jaspion, né? Quem nunca Verdade. viu o Thundercats, Tem não, uma geração aí que não que viu não mesmo. conhece, né? Mas quem nunca viu os Cavaleiros do Zodíaco, né? E assim vai, né? Então, a cultura, principalmente o cinema, faz isso muito bem, né? E quando o Japão despontava lá com os seus avanços tecnológicos, ele também despontava com gostos, né, das criançadas, né? Então, eu sou de uma geração que o meu cantor favorito falava que nós éramos domesticados com os enlatados USA, né? Então, quem era minha babá? Minha babá era a televisão e ao Disney passando os desenhos animados que eu queria depois comprar produtos deles, ponto, né? E depois, os outros países começaram a perceber que poderiam fazer o mesmo, através da comunicação, do avanço da comunicação. Isso é importante, Samu, que vocês entendam também. Professor, ouvinte, mas por que só os Estados Unidos ali que fazia esse soft power? Porque ele detinha técnicas e ferramentas capazes de influenciar outros, né? A gente pode pegar, até, eu não sei se seria um exemplo, a estratégia da Disney de criar o Zé Carioca. O Zé Carioca, essa história do Zé Carioca é emblemática, né? O Walt Disney queria ter personagens de toda a América Latina, né? Isso acontece com o Ligeirinho do México e assim Verdade. sucessivamente. Tá vendo? Fica despercebido, né? Mas Sim. para ganhar adeptos, para ganhar seguidores. Então seria uma espécie de criar uma legião de fãs daquele produto para consumir. Então era um mercado consumidor. E o Walt Disney fez isso muito bem, os Estados Unidos fez isso muito bem, porque ele detinha técnicas e tecnologias e ferramentas necessárias para isso. Dinheiro, né? Depois do avanço das telecomunicações, vamos usar a expressão que ficou mais popular para outros países, né? A tecnologia foi difundida, o Japão fez isso muito bem, a Europa faz isso muito bem. E falando de desenhos, galera, você aí ouvinte, né? Que tem um irmão, que tem um filho, por exemplo, nós temos vários desenhos animados hoje de outros países. Um exemplo clássico, Samu. Por favor, traz um exemplo clássico para nós. A minha geração, ela sempre cresceu, né? Eu sou de uma geração que ainda viveu, nasceu na Guerra Fria, que o urso era o mal e o urso comia criancinha, o urso matava criancinha. E o urso simbolizava a União Soviética. Isso. Então o urso era mal. Até, inclusive, na abertura da Olimpíada, que e o ursinho chorando, né? Isso. O ursinho chorando para uma tentativa de amenizar. Comoção. Fala, que isso, o ursinho chora, ele tem sentimentos, né? E isso, Samu. E os Estados Unidos fazem isso muito bem para colocar o mal, né? O mal é a União Soviética, olha. Hoje, por exemplo, a Rússia tem um desenho animado que é a Macha e o Urso. E qual que é o urso? O urso, ele tolera todas as travessuras daquela criança. A chata é a criança e o urso é tolerante, o urso é o paizão, o urso é como se fosse o pai da marcha, numa tentativa de desmistificar aquilo que foi propagado durante a União Soviética em Guerra Fria com os Estados Unidos, né? Aí você vai falar assim, professor, mas tem outros? Tem. O Reino Unido com o Duende Ben, né? A Princesa Holly, que é um filme, é um desenho americano. Então a gente vai observar isso. E a indústria cinematográfica da cultura brasileira também deveria fazer isso, né? Deveria fazer isso, tenta fazer isso. A Ancine tentou fazer isso, e, infelizmente, por momentos atuais, ela não está nada, né, nada bem, mas ela tentou fazer isso, colocar o nosso cinema no rol de influência mundial, que nunca foi. Tivemos relances, mas mais por iniciativas particulares, privadas, do que a ação governamental. É bom que deixe bem claro, o soft power ele é necessário que tenha uma influência governamental, estatal, do Estado querer fazer essa influência. No bastidor ali tem uma política governamental. Tem um incentivo do Estado. O Estado, vamos usar a expressão, o Estado, que o governo transitório, mas o Estado, ele tem que falar assim, eu quero que essa cultura minha seja difundida, então eu vou ter que criar mecanismos, facilitadores,
patrocinadores. Eu vou ter, o Estado tem que patrocinar isso. Mas o soft power, ele é sempre de um país pro externo ou tem o interno também? Ele pode agir como práticas protecionistas também, de não deixar que outras culturas entrem aqui. Por exemplo, isso acontece muito bem na China. Né? A China tem isso. A China, com relação ao Google, Twitter... Não, então a gente sabe isso, mas a indústria cinematográfica da China também é muito gigante, mas para evitar essa zona de influência. A Índia, né? A Índia com Bollywood. A Índia faz isso muito bem e ela já percebeu que ela pode seduzir de forma indireta outras partes do mundo. Então, você aí que entra em redes sociais, você vira e mexe, volta e meia, vê propaganda de bandas indianas, né? E a Índia pegou, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, já tentou criar um personagem dele, já está tentando fazer isso. O Brasil precisa criar mecanismos para que tenhamos essas culturas. Por exemplo, Samu, nada contra as culturas de fora, mas a cultura nossa tem que também ser valorizada, principalmente por traços históricos, por traços tradicionais. A gente não pode perder. Então, muita gente esquece das nossas culturas como zonas de influência e poder e absorve zonas de cultura, influência e poder de outros, como acha que isso é normal. Mas isso aí por trás tem poder, tem consumo, tem mercado consumidor. Sim. Um exemplo clássico disso, Samu, que a gente pode voltar a dizer, é a Coreia do Sul. E isso não é uma questão nova também, né, Saulo? Porque se a gente pega lá os teóricos da indústria cultural, o Adorno e o Horkheimer, lá em 1949, eles já estavam imaginando que, já estavam pensando no que poderia acontecer e já levantaram uma bola, ó. Vai ter uma mudança. Uma esquina cultural virou aqui com a indústria cultural. Com a indústria cultural. E a acessibilidade... Não é apenas uma questão de consumo, né? É uma questão ideológica ideológica. Eu quero que o meu costume seja difundido por mais pessoas possíveis para ter o maior número de adeptos possível e conquistar poder e território. Eu sempre vou voltar na fala poder e território, porque cultura também é poder e território. Sim. Né? Então, a gente precisa observar com olhos atentos, né, as influências que nós seguimos, né, as influências que nós optamos. Então, hoje, os jovens eles estão sendo bombardeados, né? Eu falo os jovens porque é ali que nasce o gosto, né, as predileções. Então, por exemplo, na minha geração tinha muito rock americano, muito rock inglês, muitas bandas de rock americano, rock inglês, que a gente gostava. Hoje os jovens estão gostando de bandas coreanas, de bandas japonesas, de bandas do mundo todo, né? Inclusive bandas com adeptos do mundo todo. E para ver como que tá tendo uma mudança aí no cenário, né? O primeiro vídeo a bater, salvo engano, se eu estiver errado, o pessoal aí pode comentar, o Gangnam Style lá, né? Isso, ele foi o primeiro a bater 1 bilhão no YouTube. Isso 1 mostra... bilhão de views. Um artista da Coreia. Da Coreia, influenciado e impulsionado por um Estado que queria mostrar para o mundo que a Coreia é desenvolvida, é capitalista, é muito melhor que a Coreia do Norte, mostrar o poder, as suas indústrias, o seu poder de consumo, as indústrias que ela possui de telecomunicações, e como a Samsung, como a LG, como a Hyundai, que são desses territórios, ajuda a vender. É uma maneira do país aparecer mais no mapa, né? E acabar com o ranço daquele país. Vou dar um exemplo clássico, Samu. Infelizmente, há um certo preconceito ainda muito grande quando se fala de produtos tecnológicos chineses. Né? Por quê? Porque ainda nós não conhecemos a cultura chinesa. Ela não está usando o soft power como a Coreia do Sul usou. Então, quando eu falo hoje de um carro Hyundai, de um aparelho Samsung, de um aparelho LG, que fala que é coreano, a cultura coreana já... eu sei como são os coreanos. Sim, porque e tem até uma certa associação ali no imaginário de que veio da Ásia ali, Japão. Então Isso. Agora, na China, nós não temos. Nós não temos uma indústria cinematográfica da China, cantores chineses divulgados para o mundo todo. Quando isso acontecer, Samu, esse ranço da China vai acabar. Sim. Tá? Algum atleta famoso. Até a NBA chegou tinha um atleta chinês famoso que o governo chinês ele chegou até tentar se valer disso para poder impulsionar. É aí que é o soft power. Quando você fala, eu vou pesquisar o nome dele. Pesquisa, Samu. Isso aí é o soft power. Isso é o soft power. E volto a dizer, igual eu falei no podcast anterior, dificilmente nós teremos uma guerra, né? Olha o nome dele, Yao Ming, com 2,29 m de altura, o cara é pequeno, né, que atua no time do Houston Rockets. Miudinho, né? Chinês. Porque na nossa região isso é miudinho. O pé dele deve ser 49. Professor, isso acontece muito com o esporte, os eventos esportivos.
professor, por que Samu, ouvinte, por que o Neymar ganha muito dinheiro? Porque ele é um bom jogador? Não vou questionar que se ele é bom ou não, mas que ele é um bom vendedor, ele é. Ele vende, né? Ele influencia. Então, os atletas são grandes influenciadores. E estão ali influenciando um determinado nicho. Mas você percebe uma iniciativa governamental ou estatal de incentivar? Por exemplo, o Neymar incentiva a Anitta. No Brasil? Você percebe isso ou não? E isso aqui no Brasil acontece particularmente. Isso vem desde da nossa Carmen Miranda. Desde a nossa Carmen Miranda, isso é pessoal. Desde o nosso Monteiro Lobato. Nada de incentivo estatal. O Estado brasileiro ainda não percebeu isso. Pelo contrário, o Estado brasileiro vem perdendo isso, desfazendo da indústria cinematográfica brasileira, que tem que ser forte, ele vem desfazendo, ele vem marginalizando a indústria cinematográfica do Brasil, e isso é um prato cheio para os estados que observam que, nossa, se a indústria cinematográfica, que é o poder de influência daquele território, não existe, deixa eu entrar lá e conquistar esse território. Eu conquisto esse território com a minha influência. Samu, que é uma influência maior que o Natal e o Papai Noel, o Natal no nosso país e a luzinha de Natal no nosso solstício de verão, isso é uma influência muito bem feita em determinado país. Não vou questionar aqui se isso é bom, se é ruim, se é feio, se é belo, mas é influência, né? E nós deixamos. Né? E quando eu falo nós deixamos, eu falo, nossa, professor, mas você está deixando isso como algo negativo. Não, nós estamos perdendo espaços territoriais de influência e poder pelo soft power, disfarçadamente. Nesse ponto, a gente pode pensar que talvez o elemento ou o produto cultural não importa, mas sim o ator, o ator, no caso, o país ali, a nação, claro, e isso conta mais do que o produto? Isso conta muito mais que o produto. Eu preciso do ator ali, eu preciso desse vendedor. Então, quando a gente fala dos cantores, a gente cria isso. Então, quando você vai observar por que o K-pop, né, a indústria cinematográfica coreana é tão forte? Nossa, como que isso enraizou no Brasil, né? Não enraizou, não foi no Brasil, não, Samu, no mundo todo. No mundo todo, porque teve um grande apoio estatal por trás disso, né? E esse apoio estatal vem de muito tempo, não é de agora. Você acabou de citar, o Pagano está lá atrás. Então, isso é capaz... Como é que chama o cantor? Eu peço licença fonética, viu? Licença fonética para falar. Eu fico nervoso perante as câmeras. Samu, mas isso a gente consegue observar na marginalização cinematográfica que o Brasil vem passando, ou se eu puder usar a expressão, quando conseguiu ter uma possível expressão, foi marginalizado, né? Então, nós poderíamos ter... Fala para mim, Samu, quando que o Brasil teve um grande artista difundido no mundo todo? Então, talvez agora nós podemos observar um ou outro, Rodrigo Santoro, fazendo sucesso em outros filmes no mundo. Sim, o Wagner Moura. Mas precisa, por iniciativa própria. E quando teve ajudas estatais, e foi desmantelado de 4 anos para cá. E é por isso que é importante a gente pensar, eu sempre bato nessa tecla, eu acho a Anitta um case da indústria cultural brasileira muito que deveria ser melhor olhado. Porque muitas vezes as pessoas olham mais pro o brasileiro em si, tem um pouco do vira-lata, né? Eu gosto de vira-lata. Né? Sim, mas ela é um case de sucesso. Ela é um case de sucesso cultural brasileiro. Que poderia ser muito mais bem valorizado e usado. Sim, é o ponto que nós estamos conversando. Poderia ser usado. É interessante porque quando a Madonna faz suas danças sensuais, o mundo inteiro não questiona. Mas quando é brasileiro, o próprio brasileiro vai questionar. O próprio brasileiro questiona. A síndrome do vira-lata, você falou muito bem, e a gente tem que parar com isso. Né? Tudo que é de fora é melhor, tudo que... E aí, nós vamos só... Até quando nós vamos só consumir? Quando que nós vamos passar a produzir cultura para o mundo? E é interessante que a cultura alternativa no Brasil, ela é riquíssima. Infelizmente, sem apoios estatais, né? E a gente está dando muitos exemplos aqui da parte artística, né? Mas a gente pode pensar também em outros alimentos, como cultura, por exemplo, comida, o McDonald's. Comida, claro, né? comida. A gente pode pensar de marca de tênis, por exemplo, Nike, claro, né, que é um símbolo americano. Todos essas marcas, essas comidas, são produtos que são vendidos por atores globais, atores que ganham recursos para isso. Então, o Neymar é brasileiro, eu preciso entrar no mercado brasileiro. Ele é dourado no Brasil, eu quero vestir o Neymar, porque se eu vestir o Neymar, muitos jovens vão querer vestir igual o Neymar. E minha empresa é daqui dos Estados Unidos, mas ele é o cara que representa o Brasil lá. Então, ele é mais seguido. Então, eu quero que ele seja meu vendedor, né? E o
Brasil nunca percebeu isso, né? É interessante que nas Olimpíadas isso fica muito explícito com os abrigos esportivos, né? A maior parte das nações usa o seu abrigo do seu país, né? O Brasil começou a fazer isso muito bem, depois ele optou por outro, né? Por não usar, e ele tenta fazer isso, né? Mas eu não sei, ele precisa fazer isso bem mais elaborado, né? Quando a gente vai falar a seleção da Alemanha sem usar um uniforme Adidas, é impossível. Sim, não, é impensável. Impensável. Você não vai colocar a Alemanha, Puma. uma Alemanha com uniforme francês, né? Você não vai. Mas o Brasil precisa rever isso, rever esses detalhes, né? Eu vejo agora, por exemplo, alguns times de futebol criando sua própria marca, né? Observando isso. Talvez por questões de custo, mas tem uma questão de soft power muito interessante aí por trás, que precisa ser bem melhor trabalhado. Hoje, assim, então a gente pode pensar quem são, para a gente fechar esse tópico, quem são os 3 maiores agentes do soft power no cenário internacional? Da cultura? Isso. A cultura e cultura ideologicamente, né? Cultura cinematográfica, grandes eventos esportivos e música. Mas a nível de países, assim, quais são? De países está uma briga, Samu. Aí que tá, Samu. Nós estamos em guerra, Samu. Nós estamos em guerra comercial, Samu. Nós não estamos mais em hard, não tem mais o hard power. Não tem o mais. hard power, já que você já levantou essa bola, que seria o quê? É uma guerra econômica e militar. É embargo econômico e intervenção militar. Então, o que os Estados Unidos faz com Cuba é um exemplo de hard power. De hard power, tá? De hard power. Que está percebendo que não é melhor usar essa forma, porque perde o mercado consumidor. Sim, né? sim. Então, os cubanos que estão lá, a maior parte odeia os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão querendo aliviar isso, conquistar isso de maneira mais tranquila. Mas... E até para ajudar eu a entender, e talvez outras pessoas tenham essa dúvida, o que a gente tem visto agora aqui nos primeiros meses de 2022, com relação à Rússia e à Ucrânia, ali são os dois, hard power e soft power. Então, ainda não tivemos hard power. Mas ainda não tivemos. Nós estamos tendo uma tensão, uma provocação. Tipo assim, eu estou mostrando mas a que mobilização, eu sou forte. Mas mostrar que é forte... É soft. Eu estou mostrando que eu sou forte, não estou agindo. Você esqueceu que eu sou forte? Esqueceu? Então, peraí, olha aqui. Sou forte. Eu estou recuando minhas tropas agora. Você viu que eu sou forte, não viu? Então, eu estou tentando mostrar para você que não compensa mais usar o hard power. Compensa eu conquistar de outra forma. E isso é muito interessante. O que nós estamos observando na Rússia e na Ucrânia é literalmente as zonas de influência. Eu quero uma zona de influência minha, Rússia, Ucrânia, sempre foi, desde nós somos irmãs, para não falar que somos primas, somos irmãs, sempre nós temos ali a influência, e agora você está querendo pegar a influência de outros. Que é isso, minha irmã? Nós sempre estamos juntos, a influência minha é sua. Você é o meu mercado consumidor, você é meu mercado produtor, eu preciso de você, nós somos juntos, nós somos família, vocês querem de nós. A Rússia quis mostrar isso para a Ucrânia. Aí a Ucrânia, não, eu estava querendo outros parceiros, porque eu já fui influenciado. Eu fui influenciado e achei o outro melhor. Sim. Aí vem toda a ideologia da OTAN. E a Rússia não gostando disso. A Rússia, eu também sou forte. E aí, Ucrânia? Zonas de influência, zonas de soft power, zonas de poder. Lembrando, o mundo hoje precisa de mercado consumidor. Então, guerra de fogo dificilmente vai acontecer entre grandes nações. Só para ilustrar aqui para a galera da Dascalos que está acompanhando o nosso Dascalos Podcast, eu tenho a lista aqui dos 10, já que você falou do hard power, é uma coisa mais belicosa, né? Eu tenho aqui a lista dos 10 maiores exércitos do mundo. Essa lista aqui é de 2021, do ano passado. Então vamos lá, em 10º lugar, Arábia Saudita. 9º lugar, Vietnã. 8º lugar, Irã. Esse aqui. Esse é perigoso, esse põe medo, né? Esse aqui. 7º, até por conta também tem uma questão ideológica ali por trás, né? Os ayatollahs do poder, né? O fundamentalismo islâmico, né? Que proíbe o soft power de entrar, controla a cultura. E isso é um exemplo clássico. Eu não quero que a cultura entre aqui, porque a cultura que eu quero é essa. E a religião é uma cultura. Em 7º lugar, nós temos a Coreia do Sul. Em 6º lugar, outro também que tem uma questão ideológica muito curiosa, que é o Paquistão. Né? Em 5º lugar, Rússia. Aqui começam já os dragões, né, a gente pode pensar. Rússia. 4º lugar, Coreia do Norte. 3º lugar, de acordo com essa fonte, Estados Unidos. 2º lugar, Índia. Em 1º lugar,
China. China, né? China. Já tá aí, né? China, de acordo aqui com... Nossa, é muito... É 178,2, 246 e 8 zeros na frente. É muito dinheiro. O orçamento militar anual. Mas é que tá. Aqui a gente está falando, a lista, ela é a nível de orçamento, né? Quem tem os maiores orçamentos destinados para os exércitos. Mas isso não quer dizer que numa guerra, essa lista que ela pode se alternar. Num combate, num eventual combate, essa lista se alterna, né? A gente pega ali, por exemplo, o Reino Unido, os Estados Unidos também tem um exército muito forte ali a nível de combate, né? Muito, muito, muito. O Samu, quando você fala dessas listas, né, nós podemos observar que depois se a gente pode fazer um terceiro, né, você ouvinte aí fica de olho nesse terceiro, é um fio que nós estamos desenrolando, Samu, do orçamento cultural. Depois a gente vai ver o orçamento cultural dos países, quanto que os países investem em cultura. E aí nós vamos falar o que é o poder que eles estão fazendo. Tá? O poder que eles estão disfarçadamente perante os mais desapercebidos, que não está tendo influência nenhuma, está. Né? Hoje nós somos influenciados em todo momento, do modo de se vestir, do modo de se falar, do modo de se comer, do modo de se ouvir, tudo. E isso é o que eles querem. Como diz o grande professor de história israelense Yuval Noah Harari, né? Se você não conhece você, não tem problema. As redes conhecem, né? As redes sociais conhecem com os likes, os dislikes que você dá. Isso é mais importante do soft power. Saber seus gostos, suas predileções, que aí eu sei chegar aonde você gosta, aí eu consigo controlar você. Hoje o hard power ele é secundário. É acessório. Samu, eu não gosto de usar essa expressão secundária porque ele é muito explícito nas franjas do mundo. Em países, por exemplo, a Síria, a guerra da Síria existe, mas é uma franja do mundo, é periferia do mundo. Né? E quando a gente fala periferia, entenda-se que não está nas grandes potências. A gente pode lembrar aqui, inclusive, de um questionamento sobre o hard power na tomada do Afeganistão agora, recentemente. Exatamente. Então, quem garante que não é mais interessante fazer um soft power do que um hard power? Porque ele é mais custoso, mais oneroso. O hard power demora demais eu convencer aquela população que eu sou bonzinho. Existem outras formas mais interessantes de eu conquistar aquela nação do que intervindo militarmente. Então, é muito interessante. Os Estados Unidos saiu dali. Saiu porque é oneroso, tudo mais, gastou muito. Mas será que não é mais interessante eu ganhar a influência de uma outra forma? Então, você falou gastos militares. Depois a gente vai apontar aí, no próximo, os gastos culturais. Que aí você vai observar que isso acontece de forma bem realista, bem realista. E mercado consumidor é o que todas as nações querem, principalmente a China e os Estados Unidos, que estão em guerra comercial já há um bom tempo. E a gente pode pegar aqui, até para a gente ir caminhando para o final desse episódio, quando o Trump ele ainda estava na gestão lá dos Estados Unidos, que ele tentou barrar o TikTok. Claro. Né? Ele não estava barrando o aplicativo, né? Não, era muito mais que isso. Que isso, ele não estava. Então, mas que bobagem, é um simples aplicativo. É um simples aplicativo que vai ter informação de todos os usuários. Quais informações? Não vou colocar meu CPF lá, não. Mas você vai colocar coisas mais importantes, que são as suas predileções, os seus gostos. E eu vou chegar direto a você saber o que eu vou vender ou oferecer para você. E aí eu consigo controlar você. Então, hoje, o controle está nas propagandas, nos seus gostos. E você dá de graça para as outras nações através das redes sociais, dos aplicativos e tudo mais. Última pergunta, porque eu gosto muito de você, querido professor Sal. Eu te amo, Samu. Se tiver algum problema, a gente chama o Samu, galera. 192. Se você fosse o presidente do Brasil, mais uma vez... O Samu quer me eleger, cara. Eles querem me eleger, é a nossa campanha aqui, Dascalos 2022, na corrida eleitoral. O que você faria no soft power brasileiro? Um exemplo pontual. Sei lá. Samu. E depois você já pode transcorrer para os suas falas finais para a gente encerrar esse episódio. Perfeito. Samu, como todo bom país que tem história, que tem cultura, é valorizar. Então, nós precisamos valorizar a nossa cultura. O Estado brasileiro, independente dos governos, estou falando de governo, os governos são apenas transitórios, que estão administrando para nós. Mas o Estado, tem que existir uma política de Estado, de valorização da nossa cultura. E aí, pelo menos, difundir a nossa cultura nesse imenso território nosso, né? Que é inadmissível pessoas do Sul e do Sudeste não conhecer a cultura do Acre, não conhecer a cultura do Nordeste, não saber quais são as músicas ouvidas no Maranhão. Ô, Saulo, e assim, te cortando,
eu, na minha profissão de psicólogo, eu atendo gente do Brasil inteiro. E assim, tem sido um aprendizado muito grande para mim, porque eu vou ser muito honesto com quem está acompanhando. E eu não conhecia a cultura brasileira, as suas regionalidades. Perfeito, aí, Samu. Sabe? É essa a minha função como presidente da República, Samu. Uhum. Nós temos que difundir a cultura nacional internamente. Tá? Nós temos que observar, o Estado brasileiro tem que ter uma política de valorização da cultura, dos seus agentes culturais, e não uma marginalização, e não uma precarização que tem ocorrido nos últimos anos. Uhum. Então, a gente observa, a gente fala que a identidade de um país é a língua é cultura, a identidade de um país são os costumes. Cadê? Então nós temos que valorizar esses costumes nossos, nós temos que difundir esses costumes nossos, a cultura nossa, para a nossa nação, né, para o nosso país, e que sair e conquistar o mundo também com esses propósitos. Lembrando, Samu, o soft power ele vem como uma espécie de criação de conceitos para nós vendermos. Infelizmente, ou felizmente, né, o que nós vendemos para o mundo talvez não precisa de soft power. Me contrata ou me chama para ser seu ministro da Cultura. Que isso? Meu primeiro ato vai ser trabalhar melhor o Rock in Rio. Aí, tá vendo? Pro mundo. Aí, tá vendo? Ou até para o próprio brasileiro, né, Samu? Porque será que o Rock in Rio foi feito para o povo brasileiro? Né? Fazer um Rock in Rio em Fortaleza? Quando a gente observa cantores nacionais sendo vaiados... Você teve em Portugal, né? Então, nós temos que valorizar isso mais. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós temos que ver... professor, é uma prática protecionista? Não, é uma prática que eu tenho que fazer com que a minha cultura seja difundida pelo nosso território, né? Quem sabe depois conquistar o mundo para vender. Então, é interessante que o soft power é um convencimento. Então, o que eu estou querendo que as outras nações conheçam para o Brasil, para me vender para ela, né? Talvez o que o Brasil tenha que aprender que nós podemos vender muito mais, vender o nosso turismo, vender de uma forma mais prazerosa, uma forma mais... Debate pronto. 5 artistas que você investiria na imagem, incentivaria a imagem deles lá fora. Nossa, 5 artistas da música. E, infelizmente, o meu principal artista, que seria o Belchior, sabe? O Belchior, já não está mais entre nós. Mas eu pensa em 5. Eu vou te ajudar, vai. Tá, vai, fala aí. Eu valorizaria mais os jovens de hoje. Eu gosto muito das culturas alternativas, né? Eu gosto muito mais de culturas a gente que já falam falou como dela. maracatu, alguma coisa parecida. O primeiro, acho que a Anitta valeria a pena. Segundo, se você entrar na internet, galera Dascos, e jogar aí React músicas brasileiras, como que o povo, principalmente o americano, o povo africano, gosta de Racionais MC. Eu acho que é uma bandeira... Sim. Emicida, sim. Né? Emicida, verdade. Emicida, que eu escuto, que eu ouço bem, né, cara? Gosto muito de várias músicas. Do sertanejo, acho que a gente poderia colocar um ali também para levar isso para fora, né? Precisa, cara, precisa. Um que eu usaria como embaixador, Seu Jorge. Ia acabar, ia acabar internamente com esses ranços e preconceitos culturais entre os nichos aqui próprio do Brasil, né? E eu vejo que os jovens artistas hoje já mais interligados, né? Isso, eles transitam melhor em vários cenários, né? Antigamente, você curte isso, você curte aquilo. Sim. Era tido como um ranço, hoje não, a gente precisa acabar com isso também. Sim. Enfim, Samu, de arte, de cultura, você entende mais. Deixa essa lista para você. Eu entendo mais mesmo, obrigado pelo reconhecimento. Galera, fica aqui então a dica. Saulinho para presidente, Samuel, ministro da Cultura. Valeu. Um abraço. Até o próximo. Deixa aí sua dica de quem você investiria, talvez, aqui, para levar a imagem do Brasil para fora, para fazer um soft power tupiniquim fora daqui. Boa. Salve, terráqueos. Foi um prazer. Até o próximo. Até o próximo.